Olá, eu sou Samuel Lima, sou contador, seja bem-vindo ao meu canal no YouTube, espero que vocês gostem, então já curtam, já compartilhem, já se inscrevam no canal, que aqui nós falamos sobre contabilidade, sobre direito tributário, sobre liberalismo, e o vídeo de hoje é bem especial, porque eu acredito que ele vai passar por todas essas searas, então vai meio que atingir todo aquele meu público que se interessa por estes conteúdos. Bom, pessoal, como vocês já devem saber, já foi amplamente veiculado pela mídia, o então candidato a prefeito de São Paulo, Felipe Sabará, foi expulso pelo Partido Novo e continua candidato em virtude de uma liminar expedida pela Justiça Eleitoral, porém não faz mais parte do Partido Novo. Então, o vídeo de hoje ele tem a intenção de analisar a questão da declaração de bens do Felipe Sabará e por que ele errou duas vezes ao fazer a sua declaração de bens e em seguida fazer a própria retificação. Então foram dois erros, as duas vezes estão erradas, as duas declarações que foram prestadas estão equivocadas pelo então candidato Felipe Sabará. E eu faço questão de destacar que eu não vou emitir a minha opinião pessoal sobre o candidato, ou sobre a sua ideologia, sobre as suas crenças. Não faz parte do meu trabalho decidir sobre a opinião do Felipe Sabará. A minha análise será puramente técnica no que diz respeito à legislação eleitoral e à legislação do imposto de renda. Então vamos ao que interessa. Primeiro eu vou explicar para vocês o que aconteceu e em seguida por que estava errado e permanece errada a declaração de bens do senhor Felipe Sabará. Primeiramente, ele informou uma declaração do valor de total de R$15 mil à Justiça Eleitoral e isso chamou muito a atenção, inclusive eu mesmo questionei essa declaração na época, porque me parece muito estranho, porque não é o perfil dos candidatos do Partido Novo uma declaração de bens tão baixa. Obviamente eu não concordo com esse estigma de que o partido é um partido de ricos ou alguma coisa do tipo, mas o Felipe Sabará, até onde se sabe, era uma pessoa bem sucedida e uma pessoa bem com posses, uma pessoa bem sucedida financeiramente. Então era muito estranho na sua declaração de bens constar apenas R$15 mil. Então a partir daí começou a veicular na imprensa, começou a circular dentro das notícias uma certa desconfiança em relação à declaração de bens do Felipe Sabará, que veio a público, tentou prestar um esclarecimento e retificou, ou seja, ele corrigiu a sua declaração de bens, que passou a um valor de R$5,1 milhões. E por que a declaração de bens estava errada? Não foi simplesmente um erro de zeros. Então, às vezes a pessoa erra, é comum nós errarmos em declaração, ao invés de colocar 15 mil, colocar 1,5 milhão, colocar 15 mil, porque faltou ali 3 zeros ou 2 zeros naquela declaração de bens. A declaração do Felipe estava errada porque havia uma omissão patrimonial. Pela sua declaração atual, era para ter pelo menos algumas dezenas de milhares de reais em seu patrimônio. Somente na XP Investimentos ele tinha, se eu não me engano, R$51 mil. Então aí já estava errado por conta disso. Eu não vou aqui abrir o patrimônio completo do candidato, porque também não vem ao caso. Não é necessário para saber que ali havia um erro, havia um problema de omissão patrimonial. Então o candidato tomou a atitude correta de retificar a sua declaração de bens. Quando a sua declaração de bens contém erros, não tem nenhum problema, você pode ir lá retificar e prestar a nova declaração conforme exige a legislação, em conformidade com a legislação do imposto de renda e também, consequentemente, da Justiça Eleitoral. Mas aí qual foi o problema? O problema foi a forma como ele retificou, foi a nova declaração que ele prestou, onde ele tentou, segundo a justificativa dele próprio, dar maior transparência aos dados informados, e ele alterou o valor de um dos seus bens, que são as cotas de capital em uma empresa, a qual ele faz parte da sociedade, e ele atualizou o valor das cotas de capital a valor de mercado. Isso foi o grande erro da nova declaração do senhor Felipe Sabará. Eu não tenho como verificar se seus bens realmente estão declarados pelo valor correto, porém eu tenho como analisar a declaração verbal que ele prestou para a imprensa, dizendo que atualizou o valor da empresa a valor de mercado. Segundo a legislação do imposto de renda e também a legislação eleitoral, isso é completamente errado. Os bens e direitos que constam na ficha de declaração
do candidato, ou de qualquer pessoa física que seja, devem ser prestados pelo valor original, pelo seu valor de custo, pelo custo histórico daquele bem. Isso, inclusive, serve como base para apurar um eventual ganho de capital em uma futura alienação desses bens, porque precisa do valor original, até para que a Receita Federal consiga acompanhar a evolução patrimonial desse sujeito de acordo com a sua declaração anterior, declaração nova e os rendimentos recebidos nesse meio tempo. E uma reavaliação desses bens nunca deve ser feita. Não é necessário você pegar o valor que você investiu naquela empresa, fazendo um aporte de capital e atualizar o valor de mercado atual. Até porque esse valor de mercado não vai aparecer na sua ficha de rendimentos e isso vai ficar com um grande ganho patrimonial sem conseguir justificar através dos seus rendimentos. Isso configura um problema de erro na declaração de bens e foi esse o problema, foi esse o erro, o grande erro talvez do candidato na sua nova declaração de bens. Então não cabe a mim analisar se a decisão do partido foi correta, foi incorreta, se foi justo ou não expulsar o senhor Felipe Sabará, até porque eu não tive acesso à decisão, não sei se foi esse o motivo, porém, o que é certo é que a sua declaração de bens estava errada no início, porque havia ali uma omissão patrimonial, havia uma omissão na sua declaração de bens, faltavam informações que não dizem respeito à sua participação societária, né, as suas cotas de capital naquele negócio, que provavelmente parece que ele declarou R$8.000, e isso estava correto. Se os R$8.000 é o valor que ele investiu, estava correto, vai ficar por R$8.000 até que ele se desfaça daquelas cotas. Não é necessário, nem é correto você fazer a atualização patrimonial, atualização de bens na sua ficha de declaração do imposto de renda e também na sua ficha de declarações ao TSE. Inclusive no TSE é possível o candidato puxar a sua última declaração de imposto de renda, que foi entregue através da declaração de ajuste anual, e apenas acrescentar, atualizar. Essa atualização não é uma atualização monetária ou uma atualização de valor de mercado, é uma atualização incluindo novos bens que foram adquiridos ou excluindo bens que foram vendidos ou que não fazem mais parte daquele patrimônio. Então, houve dois erros do senhor Felipe Sabará, onde o primeiro foi por omissão e o segundo foi um erro no que diz respeito ao valor declarado. O certo é você declarar pelo valor original do bem na sua data de aquisição, pelo seu custo histórico. A gente pode fazer aqui uma comparação com os imóveis. Já teve muito candidato que teve problemas, questionamentos da imprensa no que diz respeito ao valor do seu imóvel declarado. E muitas vezes são questionamentos que não fazem sentido, porque o imóvel pode ter sido adquirido há muitos anos, onde ali era outra realidade, era outro valor de mercado. E quando você vai declarar, o imóvel tem que ficar declarado pelo mesmo valor, até que você venha a vender aquele imóvel, até que ele não faça mais parte do seu patrimônio. Quando você for vender, vai ser calculado um ganho de capital auferido sobre aquele bem que foi vendido, que foi alienado para um terceiro. Então, enquanto isso não acontecer, tem que ficar pelo valor original para que seja acompanhada a sua evolução patrimonial, verificar se é coerente com aquilo que você declarou de renda e também para calcular o ganho de capital no momento da venda daquele bem que foi adquirido anteriormente. Então, para finalizar, o senhor Felipe Sabará ele infringiu o artigo 350 do Código Eleitoral, porque ele omitiu, na verdade, primeiro ele omitiu, mas como ele retificou a informação antes de ser processado, antes de receber a intimação, resolveu o problema, ok? Aí ele não pode ser punido por isso, porém, ao retificar, ele prestou uma declaração equivocada. E isso também é uma infração ao artigo 350 do Código Eleitoral. Então espero que eu tenha esclarecido essa situação para você, que tenha lhe ajudado de alguma forma. Mais uma vez agradeço por ter assistido até aqui. Peço que você continue nos acompanhando, compartilhe esse vídeo com outras pessoas que você acha que tem interesse em se inteirar sobre esse assunto. Curta, compartilhe, se inscreva, ative o sininho e fique ligado que em breve teremos mais conteúdo sobre liberdade, conteúdo sobre direito tributário, conteúdo sobre contabilidade e também um pouquinho de conteúdo sobre política. Então, muito obrigado e até a próxima.